Entrevista a partir deste momento. Hoje temos a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Pedro Ivo Calegari, ele que é coloproctologista, uma palavra comprida, né, doutor? E que resume uma formação bastante importante. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar um pouquinho desse março azul, é isso, né? É isso mesmo, bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que assim, é muito importante o que a gente vai falar hoje. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha aqui, já tem alguns anos que eu venho tentando divulgar sobre essa campanha aqui no município de Sorriso e em toda a região onde eu atendo, sabe? Porque, bom, primeiro que o março não é só o março azul, acho que é o março de muitas cores, é o março, o mês das mulheres, né? Uhum. E existem muitas campanhas voltadas não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres, sabe? Como a campanha sobre o câncer de intestino, que é o que eu vim falar aqui, que é o março azul marinho, mas também o março amarelo, que é endometriose, que é uma doença também do sexo feminino, bastante prevalente e pouco falada, tá? O câncer de colo de útero, né, que foi falado agora recentemente, ontem com a doutora que veio também na entrevista, e o câncer renal, tá? Então, assim, é um mês bastante importante para conscientizar a população. Mais que tudo, as pessoas precisam saber que cada um o corpo físico é a responsabilidade da gente, né? Então, eu só posso cuidar de mim, ou só eu posso cuidar de mim, né? Mais ou menos assim. É bem isso. Só que, assim, uma coisa interessante, enfatizando novamente o mês das mulheres. A mulher é um veículo muito importante dentro da família. Ela geralmente é quem cuida da família, da saúde da família. Ela cuida da saúde dela, do pai, dos irmãos, da mãe, do marido. Então, ela é quem acaba cuidando de todo mundo. Muito bem. Câncer do intestino. O que a gente precisa principalmente passar, então, para a comunidade que nos ouve, doutor? Bom, primeiro, um alerta. O câncer de intestino, geralmente, ele é um câncer silencioso, tá? Ele não costuma dar sinais nas fases iniciais, tá? Geralmente, quando ele costuma dar sinais, ele já está num estágio mais avançado. E quando ele está no estágio mais avançado, as chances de cura são menor. Tá? Mas tem como preveni-lo. Existem várias formas de prevenir esse câncer de intestino. Se nesse aspecto aí não pode esperar sintoma, como é que faz a prevenção, doutor? Bom, primeiramente, hábitos de vida saudáveis, né? Como para tudo na vida, não só para o câncer de intestino, hábitos de vida saudáveis são fundamentais. Tá? Uma prática de atividades físicas regularmente, alimentação rica em fibras, uma boa ingesta hídrica, tá? Evitar tabagismo, etilismo, combater a obesidade, tá? Alimentação como embutidos e alimentos processados também estão ligados ao câncer de intestino, assim como outros tipos de câncer, tá? O diabetes também está ligado ao câncer de intestino. Então, a prática de hábitos saudáveis é a principal forma de combater o câncer de intestino, tá? Existem fatores que são modificáveis em relação ao câncer e fatores que não são. Os que são modificáveis são os hábitos de vida saudáveis. Uma pergunta que eu tenho certeza está na cabeça das pessoas. O funcionamento intestinal tem a ver com esse tipo de doença ou não, doutor? Extremamente importante essa pergunta. Acho que assim, todo mundo tem que se conhecer bem. Existem pessoas que o intestino funciona regularmente, todos os dias, mais de uma vez ao dia, e tem pessoas que já têm prisão de ventre, que têm o intestino um pouco mais preso, né, constipação, uma dificuldade para evacuar. A principal observação que a pessoa tem que ter e conhecer é a mudança do hábito intestinal. Se eu vou todo dia, paro de ir, por exemplo. Exato. Né? Se eu vou todo dia, paro de ir. Ou então, se eu tinha dificuldade de ir, de repente comecei a ter uma diarreia, mas não uma diarreia infecciosa, de repente uma semana. Uma diarreia persistente, que já dura mais de 30 dias, dor abdominal persistente, uma fraqueza, anemia sem causa aparente, uma perda de peso inexplicável, de repente uma percepção de uma massa abdominal palpável, tá? Já são sinais de alerta. Afilamento das fezes, as fezes começam a ficar mais finas, né? Diminuição do calibre ou até mesmo uma diarreia. E um outro sinal importante que é a presença de sangue nas fezes. Tem que observar tudo isso. Apareceu algum sintoma, é importante procurar. E procura primeiro quem? Já um especialista como o senhor ou pode ir no clínico geral para ter uma orientação? Pode ir no clínico geral, na verdade, todo clínico ele tem que saber orientar o paciente. Por quê? Porque o câncer de intestino ele é o terceiro câncer mais comum no mundo. Já entre as mulheres, na região centro-oeste, ele já é o segundo câncer mais comum no mundo. Só perde para o câncer de mama. Por que essa diferença centro-oeste? Porque existem regiões no Brasil em que ele é o terceiro câncer mais comum e existem regiões em que ele é o segundo câncer mais comum. Aqui é bastante, no então, Brasil, mas de forma geral no mundo ele é o terceiro câncer mais comum.
Como é que está a medicina em termos de tratamento para esse tipo de câncer, doutor? Tá, a medicina, graças a Deus, ela tem avançado bastante, tá? E ele é um câncer que, se descoberto na fase adequada, numa fase inicial, ele tem mais de 90% de chance de cura, tá? E outra forma de prevenção, antes de chegar no tratamento, são exames de rastreio, tá? Todo mundo tem que receber essa orientação. Infelizmente, a população não está recebendo essa orientação. Então, é um alerta não só para as pessoas, né, mas para a comunidade médica também. Esse ano a campanha do Março Azul é Parceria que Salva, ou seja, é parceria entre a população e o médico. Caso o médico não faça orientação, que a população também saiba desse rastreio que existe, que pode ser feito. Que peça para o médico ir encaminhar, Exatamente, dar o pedido, ou que se ele não souber, que ele encaminhe para um especialista, né? Que possa ser o cirurgião, que pode ser o gastro, o coloproctologista ou o oncologista, para que se faça esse rastreio de forma adequada, tá? Assim, pessoas que não têm sintomas nenhum desses que a gente citou aqui, o rastreio começa a partir dos 45 anos de idade. Então, todo mundo com 45 anos de idade tem que começar o seu rastreio, né? Exames que vão rastrear alterações no intestino. Que exames que são esses, tá? Existe o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que esse é um exame que o SUS oferece, tá? Só que ele tem assim, uma sensibilidade um pouco mais baixa, ou seja, ele vai avaliar se tem sangue ou não nas fezes. Mas existem situações em que você pode ter uma neoplasia e às vezes o exame veio negativo. Por isso da baixa sensibilidade. E o exame que o SUS oferece, geralmente ele tem interferência da dieta. Por exemplo, o paciente ele vai fazer a coleta do exame de pesquisa de sangue oculto e comeu determinados alimentos que vão dar interferência no resultado do exame. Então não é muito definitivo, não é muito esclarecedor. Então não é um exame assim, como dizer, um padrão ouro, o melhor exame. Sim, 100% tá? seguro. 100%. Só que ele é menos invasivo, então às vezes as pessoas, por preconceito, por pudor, não querem fazer o melhor exame. E o melhor exame é a colonoscopia, tá? Por quê? Porque a colonoscopia ela não só vai avaliar o intestino por dentro, mas ela consegue remover lesões que desenvolvem e vão formar o câncer de intestino. Já vai tratando, de certa Exatamente. forma. Ou até mesmo fazer o diagnóstico. Ou seja, se tiver uma lesão ali inicial, você vai fazer uma biópsia e o resultado da biópsia vai te dirigir para o tratamento. Mas o principal da colonoscopia não é simplesmente, vamos fazer um diagnóstico. O ideal é fazer a prevenção. E como é que previne através da colonoscopia? O câncer de intestino, geralmente, ele começa de algumas lesões pequenininhas. Parece uma verruguinha cujo nome é pólipo. Pólipo intestinal, tá? Até 50% da população vai apresentar pólipo intestinal ao longo da vida, tá? Mas nem todo pólipo vai virar câncer. E depende da característica desse pólipo, tá? Tem vários tipos de pólipos. Só que o que a colonoscopia permite? Ela permite que, através desse exame, o paciente remova o pólipo. Então, quando ele está removendo o pólipo, ele está eliminando esse risco, ele está prevenindo de ter câncer de intestino. Perfeito. Doutor, tem alguma ligação, caso a pessoa já tenha casos de câncer de intestino na família? Sim. As pessoas que têm câncer de intestino na família, essa sim já tem que passar por uma orientação individualizada. Aí sim tem que passar ou com um coloproctologista ou com um oncologista, porque esse paciente ele vai ter que ser avaliado. Quantas pessoas, na sua família tiveram câncer de intestino ou algum outros tipos de câncer que estão ligados também ao câncer de intestino, como por exemplo o câncer de mama. O câncer de mama está ligado ao câncer de intestino. Vai ver o risco daí, exatamente. O tamanho do risco e aí que corre. Tem que ver quantos parentes têm histórico de câncer, a idade em que eles descobriram o câncer, isso vai mudar a idade do rastreio dessa pessoa, né? Se eu, por exemplo, tenho dois parentes de primeiro grau, né? Mãe e irmão com câncer de intestino, que desenvolveram câncer aos 40 anos. O meu rastreio tem que começar 10 anos antes, com 30. Por quê? Porque o tumor ele leva em média, né, o pólipo, até ele se transformar em virar câncer, ele leva em média 10 anos. Então tem que começar antes. Se eu quero prevenir, eu vou me procurar se eu tenho pólipo e me remover para não deixar virar um câncer de intestino. Em qualquer tempo, estar de olho é importante para evitar que a situação se agrave. Isso costuma levar a óbito se não for tratado, doutor? Sim, costuma levar a óbito. Aproximadamente 1,9 milhão de óbitos por câncer de intestino no mundo, tá? No Brasil, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, são esperados aproximadamente quase 46 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Então, assim, a incidência e a prevalência no nosso país é muito alta, principalmente por falta de orientação, tá?
Isso aí eu vejo todos os dias. Eu recebo paciente todos os dias que nunca foram orientados sobre câncer de intestino, sobre rastreio, sobre que exame tem que ser feito. Tá? Às vezes eles nem sabem porque eu estou pedindo. Eu falo, não, isso aqui tem que fazer por isso, isso. Às vezes vai consultar por outro motivo, Nunca mas a ouviu gente tem que falar estar sobre atento. Por quê? Porque eu também recebo muitos pacientes com 70 anos, 60 anos, que, doutor, né, estou com câncer de intestino, como é que é o tratamento? Nunca foi orientado que ele tinha que ter feito um rastreio previamente. E às vezes já chega em estágio mais avançado, em que as chances de cura são menores. Tem cura, de todo jeito. Tem cura, todo jeito. Nas fases iniciais, Mas mais, né, um percentual de até mais de 90%, e no estágio mais avançado, pode chegar a 10% a 25%, aí depende, claro, do estágio em que o tumor está, se tem metástase, né, se o paciente vai tolerar uma terapia complementar, né? Eu vou citar agora quais os tipos de tratamento que o câncer de intestino exige, né, ou possibilita e ser possibilita. feito. Tem a ver com a Exatamente. imunidade do paciente também, né? Também. Então vamos lá, que o nosso tempo aqui passa muito rápido, doutor. Quais Tá. são essas possibilidades, então? Bom, então assim, em relação às possibilidades de tratamento, como eu disse, existem lesões, né, existem tumores que são bem pequenininhos em fase bem precoce que a gente consegue remover por colonoscopia. Então, através da colonoscopia, às vezes a gente consegue remover lesões muito precoces. Então, é um tipo de tratamento, tá? Então, outros tratamentos, além da colonoscopia, são tratamentos cirúrgicos, que aí existe a cirurgia por videocirurgia ou cirurgia aberta, que é aquela tradicional por corte. Ambas são feitas aqui em Sorriso. Existe a cirurgia robótica, também que ainda não é oferecida aqui no município de Sorriso, mas essa tecnologia em breve vai estar disponível. Existe quimioterapia, radioterapia e hoje uma modalidade que é a imunoterapia, né? Terapia biológica, que nos últimos anos vem ganhando cada vez mais força, graças a Deus, né? Porque ela também oferece uma chance de cura bastante alta para um perfil de pacientes, claro, não é para todo mundo. Muito bem. Cuidar da saúde do intestino seria o primeiro passo para todos que estão nos ouvindo. É isso? Ter um Pra intestino todos. saudável. O povo, inclusive, diz, até ia perguntar isso, que o intestino é um segundo cérebro do ser humano. É isso mesmo? E é verdade, porque assim, ó, o intestino, ele produz muitos neurotransmissores. Então, por exemplo, você depende de alguns neurotransmissores para ter sensação de prazer, de bem-estar, Não né? ter depressão, de alegria. por exemplo, para falar de uma forma que a gente entenda bem fácil, é isso? Exatamente. E aí, onde que eles são produzidos? Eles são produzidos lá no intestino. Mas eles vão ter um efeito no sistema nervoso central, lá no cérebro. Mas eles são produzidos no intestino. Então, se você tem uma pessoa que tem hábitos alimentares ruins, se o seu intestino não funciona bem, né, uma alimentação inadequada, uma pessoa que está ali, né, de uma certa forma inflamada, ela vai ter uma baixa produção desses neurotransmissores. Ou seja, ela vai ser uma pessoa que pode ser mais ansiosa, depressiva, mal-humorada, estressada. Tá? Isso tem ligação com diversas outras doenças, não só com câncer de intestino, outras doenças inflamatórias também. Sim. Né? A endometriose está muito ligada também a essa questão de uma alimentação ruim, de um intestino que não possa estar funcionando muito bem. Muito bem, então, para a gente ir fechando com o doutor, eu quero agradecer a sua vinda aqui, doutor, e pedir que o senhor deixe aí o seu conselho para o que mais faltou dizer aí, o conselho para a população, para ficar de olho, né? Que tem que sim deixar o médico enfiar a opinião lá no funcionamento, né, do nosso intestino, do nosso corpo, enfim. Exatamente. Eu vou só fazer um adendo aqui, é um perfil de pessoas que também tem que ficar atentas ao rastreio do câncer de intestino, né? Os funcionários que trabalham na área de radiologia, que estão expostos à radiação, Importante, técnicos de radiologia, enfim, essas pessoas elas também têm que passar por um processo de acompanhamento. Pessoas que já fizeram radioterapia previamente por outro tipo de tumor também tem que passar por uma orientação diferenciada. E quem tem umas doenças chamadas doenças inflamatórias intestinais, que também tem uma parcela de população bastante prevalente na região. Que doenças são essas? Retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Esse perfil de pacientes eles têm uma chance maior do que a população geral de ter câncer de intestino. E para as pessoas que têm histórico de câncer de intestino já na família, ou histórico pessoal de câncer de mama, de câncer de ovário, enfim, algum outro tipo de tumor, que já procure o seu médico, porque você precisa fazer um rastreio diferenciado. Se você tem algum desses sintomas de alarme que a gente falou, perda de peso, anemia, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, você não vai esperar até os 45 anos. Você já tem que fazer esse exame agora. Agora, sem sintomas nenhum, comece aos 45 anos já o seu rastreio. Melhor exame, você fala assim, Pedro, qual o melhor exame? Você fala para mim, fala minha mãe, meu pai, ou em mim,
com certeza, é a colonoscopia, porque ela vai avaliar o intestino e se tiver alguma lesão, já vou prevenir ou até mesmo fazer um diagnóstico. Muito bem. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço e ótimo fim de semana.